Olá, sou Luciana Furquim. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Nosso tema de hoje é Mulheres Travesti. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Sou Luciana Furquim, mulher sapatão, integrante da Articulação Brasileira de Lésbicas e Bissexuais, coordenadora da Parada LGBT de Goiânia de 2023, turismólogo atuante no mercado de viagem com consultoria em gestão e planejamento, pedagoga com atuação em educação infantil, entre outras. Esse projeto é um podcast do básico até distribuição em rede que foi contemplado pelo edital 12/2023, Lei Paulo Gustavo, de promoção da cultura LGBTQIAPN+, demais áreas culturais, realizada pela Lei Federal Paulo Gustavo, operacionalizada pelo Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Cumprimento todas as minhas convidadas. Olá. E extremamente importante para o nosso diálogo de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Olá, tudo bem? Vou apresentar as minhas convidadas. Aqui à minha esquerda, Alessia Cristina Pereira, 37 anos, mulher travesti, preta da periferia, assistente social, motorista de aplicativo. Hoje está à frente da Diretoria de Cidadania, que é ligada à Assistência Social e Cidadania de Senador Canedo. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para um assunto tão interessante, dinâmico, polêmico, transversal. Sim. Né? A minha querida amiga, a qual eu admiro tanto, a luta, a caminhada na vida, a Rayane Eduardo Brito dos Santos, estudante de Direito e Gestão Pública, integra a Unitrans, UTG, estagiária no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e, quando conheci Rayane, ela trabalhava na Defensoria Pública do Estado de Goiás. Oi, tudo bem? Satisfação, obrigada pelo convite. Estamos à disposição. Com certeza vai ser um momento incrível para a gente discutir ideias maravilhosas. E, por último, a nossa maravilhosa Larissa Elgeman, doutoranda em Letras e Linguística e mestre em Antropologia Social. Eu vou ler o currículo porque merece. Graduada em Letras, Linguística, 2015-2021, mestre em Antropologia Social, membro da OBIA, Grupo Transdisciplinar de Estudo Interculturais da Linguagem, foi membro do colegiado do Programa de Pós-Graduação Antropologia Social UFG 2022, é membro do Conselho de Política Linguística da UFG, fundadora e coordenadora geral do coletivo Chica Manicongo, coletivo de pessoas trans travestis da UFG 2022, membro do grupo de trabalho de revisão de política de ações afirmativas na pós-graduação da UFG 2022, aprovada em 2023. Encabeçou, junto à Chica Manicongo, UFG, a primeira política de permanência para pessoas trans travestis da UFG. Bolsa Moradia 2024 e inclusão de pessoas trans no programa UFG Inclui 2024-2025 para ingresso e permanência na graduação da UFG. Gente, para contemplar, para quem está apenas nos escutando, vamos fazer a nossa autodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos longos e cacheados, uso óculos, estou com uma blusa preta com detalhes brancos. Eu me chamo Luciana Furquim. Meu nome é Alessia Cristina Pereira, sou mulher travesti, assistente social, tenho 1,79 m, preta, estou com os cabelos amarrados hoje e vestindo uma camisa cor marrom. Isso. Rayane. Oi, eu sou a Rayane, eu sou uma mulher travesti, tenho 1,85 m, estou sentada na primeira posição da mesa, do lado direito. Estou vestindo uma camisa manga longa verde, de botões. Eu uso óculos com detalhe em vermelho e lilás. Eu tenho cabelos pretos, lisos até o ombro. E também tenho tatuagens.
Eu sou a Larissa, mulher travesti negra, de pele dita parda, né, pelo IBGE. Devo ter um pouco mais de 1,80. Hoje eu tô. Meus cabelos estão curtos, enroladinhos, e hoje eu estou usando uma blusa de mangas compridas, cor-de-rosa. Bom, como eu já disse, o nosso tema é mulheres travestis. Já nos apresentamos. É uma enorme alegria tê-lo conosco para dialogar sobre um assunto tão necessário à nossa sociedade. Patriarcal, machista, misógina, transfóbica e LGBTfóbica. Poder falar da nossa existência em um lugar seguro, tenho certeza de que suas contribuições vão abrir muitas mentes e acolher várias pessoas. E fritar alguns miolos. Além de letrar e ensinar aqueles que se propõem a conviver de forma inclusiva e empática, para que possamos ter um mundo mais harmônico e socialmente igualitário. Larissa, me dirijo a você com um comentário, uma pergunta. Conte-me sobre sua infância e adolescência em uma sociedade heteronormativa, onde meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Como foi esse processo de identificação ou não reconhecimento de gênero, identidades e vivências da sexualidade? Tentar ser bem resumida, né? Acho que a gente teríamos bastante conversa, conteúdo não nos faltaria para falar sobre, para a gente conversar mesmo, fazermos trocas. Eu tive uma infância relativamente tranquila. Sou nascida e criada em São Vicente, litoral sul de São Paulo, numa favela chamada México 70. Na favela, eu fui criada como uma criança, né? Sou a primeira filha de minha mãe e até então lida e reconhecida como um menino na infância. Relativamente tranquila, e eu trato isso na minha dissertação de mestrado, quando eu digo que, à medida em que eu crescia, parecia que menos protegida eu estava da transfobia. A infância, né, e aí é um conceito que a gente tem que pensar muito, falar sobre, né? Nós estamos pensando aqui. Nós tivemos, nos anos 50, mais ou menos, ainda propagandas, por exemplo, de cigarros, que se dirigiam por exemplo, a criança, faziam referência no sentido de usar crianças na cena. Então, era comum ver uma pessoa fumando na propaganda e do lado uma criança. Então, a ideia de infância não se chocava com a ideia de fumar, com a ideia de consumo. Então, só pontuar que a ideia de criança, a ideia de infância, ela também é móvel e os discursos vão construindo isso, situados num tempo sócio-histórico, né? Pensando em infância e nessa ideia de proteção, se relaciona à ideia de inocência, quando criança, essa ideia me protegia da transfobia, em certa medida. Quanto mais eu crescia, mais ia ficando marcado o ódio. E a vulnerabilidade. O ódio e a vulnerabilidade que viria pela frente. Na infância, algumas violências já apareceram. Eu estive em igreja evangélica, eu fui cristianizada, evangelizada. A favela do México 70, bem como favela de vários lugares do Brasil, ela estava sendo fortemente investida pela igreja evangélica no processo de evangelização. A década de 80 e 90 marca uma entrada, né, da igreja evangélica nas favelas, um processo de colonização moderna. São os colonizadores modernos entrando na favela. Naquela década de 90, que é a década da minha infância, então eu fui evangelizada. Aparecem algumas coisas já aí, entre as ideias da igreja, as ideias coloniais de uma matriz ou de uma patriz, fundamento judaico-cristão, que entravam em choque com aquilo que eu percebia sobre mim mesma. Mas é isso. Enquanto criança, algo ainda me protegia.
quanto mais eu ia crescendo, menos motivos parecia que as pessoas teriam para evitar a violência. Eu percebo a violência desde a minha infância até hoje, com meus 35 anos, como algo latente, estrutural, que antecede ao nosso nascimento. A gente nasce, antes disso, já tem uma estrutura de ódio, de desfeita, de negação da nossa existência, de negação da nossa humanidade, quem dirá cidadania. A professora Jaqueline Gomes diz assim, né? A professora Jaqueline Gomes é uma professora doutora em psicologia pela UNB e é professora lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E ela diz assim, olha, nós estamos na luta, almejando a cidadania, mas no momento em que nem sequer a nossa humanidade ainda foi reconhecida. Então, falar sobre mulheres trans, sobre transgeneridade, falar sobre mulheres travestis, principalmente racializadas, negras, é falar sobre uma população que ainda luta, que ainda fala, que ainda está na dimensão discursiva do conflito de construção ainda de humanidade, porque essa nos é negada estruturalmente. E ela diz, isso, a gente almeja cidadania. Mulheres travestis almejam um dia serem tratadas como cidadãs de direito, mas a gente tem a consciência de que, sequer humanas, ainda somos reconhecidas. Repasso a minha fala para a Rayane. Obrigada pelo seu depoimento. Estou bem emocionada. Primeiramente, é uma satisfação, é um prazer estar participando desse momento. Primeiramente, dividir, né, esse local com uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, né, que é a Larissa, uma mulher guerreira, né, que luta tanto pelas outras pessoas trans, travestis, principalmente as pessoas trans, travestis pretas, né, racializadas, dentro da UFG. Então, assim, quem não conhece esse movimento, procure conhecer, que é muito importante. E agradecer você, em nome de todas nós, né, que a partir desse movimento abriu-se as portas, né, de um ensino superior, a oportunidade, né, e a possibilidade do ingresso de corpos trans e travestis dentro daquele espaço, né? Isso é muito importante para a gente. Muito obrigada, Larissa. Obrigada. Então, eu sou Rayane Eduarda, eu tenho 35 anos de idade. Eu sou natural do estado do Acre, na divisa com a Bolívia. Inclusive, a rua onde eu nasci é a última rua da cidade, né? Então, a minha infância, ela sempre foi... sempre teve o fundo da marginalidade, do tráfico de drogas, por ser uma região que é uma região, de fato, onde passa, né, muito tráfico de drogas. Então, eu cresci nesse âmbito, né? Sempre fui uma criança viada, um menino gay, muito afeminado, como diziam na época. E, obviamente, que, como a Larissa falou, a gente vai crescendo e a vulnerabilidade ela vai se aproximando mais da gente, né? Então, sofri certas violências, principalmente praticadas por pessoas perto da minha família, da minha casa. Então, violências sexuais mesmo, né? Já fui molestada na minha infância por vizinhos. Então, assim, uma infância marcada mesmo por esse tipo de violência, né? Não fui muito de apanhar da minha família não me maltratava. Então, era mais o povo de fora mesmo, que já me reconhecia enquanto uma pessoa, uma criança gay, afeminada. E eu costumo falar que a minha sexualidade, ela foi implantada, eu não me descobri uma pessoa gay, uma pessoa transexual. Isso foi revelado dentro de mim por pessoas de fora, né? Então, à medida que essas pessoas iam me abusando, essa vontade, esse autoconhecimento, né, vamos dizer assim, ia aflorando, mas não que fosse uma coisa involuntária da minha parte, né? Mas algo que as pessoas de fora já percebiam, já me viam enquanto uma pessoa afeminada, uma criança afeminada, e automaticamente se aproveitavam daquilo para também se aproveitar de mim, né? Não fui expulsa da minha casa, como a maioria das pessoas são. Então, a minha própria dificuldade em me reconhecer foi sanada a partir do momento que eu decidi, por livre e espontânea vontade, sair da minha casa e, a partir daquele momento, realmente me descobrir, me reconhecer enquanto uma pessoa
travesti, né? Enquanto uma mulher travesti. E dentro desse aspecto, dessa descoberta, foi quando eu vim para Goiânia, ali por volta dos meus 18 anos, onde eu comecei a minha transição, mas aí eu acho que já é um outro assunto, um outro momento, né? Mas, obviamente, que, como a Larissa falou, automaticamente, quando uma pessoa nasce dentro desse contexto da transexualidade, a gente já é englobado dentro dessa violência, né? Que já nos acompanha, que já perpassa o nosso corpo, né? Desde muito tempo, desde a época da Operação Tarântula, enfim. Parece que a violência, a transfobia, a homotransfobia está para a gente como o ar que a gente respira, né? Então, parece que uma pessoa trans não consegue viver se não for violentada, se não for massacrada, se não for humilhada, né? A não ser as que têm ali um determinado privilégio, né? As brancas, ricas, né? Favorecidas dentro da sociedade, que elas fazem ali uma espécie de camada protetora, né, de todas essas violências. Por quê? Porque não precisam se prostituir, não precisam se colocar em situações de vulnerabilidade, né? Essas violências não afetam esses corpos, né? Então, a gente que nasceu pobre, preta, negra, né, travesti, transexual, a gente já vem com essa bagagem, né, de violência, enfim, de todos esses estereótipos, né, que atravessam os nossos corpos e a nossa existência. Né? E, para além de tudo, ter que lutar diariamente contra as violências, né? Ter que nos impor para existir. Rai, a sua escolha de ter vindo para Goiânia Certo. foi em função de viver essa sexualidade, em busca de alguma oportunidade? Na verdade, a minha vinda para Goiânia foi justamente sobre o projeto transexualizador que existia aqui, né? Então, Era referência. Isso, é uma referência. E aí, já conversando com algumas pessoas, me falaram, e eu vim em busca desse atendimento médico que no meu estado não tinha, que é tão precário, né? Porém, ao chegar em Goiânia em busca desse atendimento, a vida me levou para outras situações onde eu precisava me colocar em uma posição, às vezes, de prostituição, de vulnerabilidade, para poder sobreviver, né? Ou ficar em casa de cafetina, ser escravizada sexualmente, ter que ir para a rua, me prostituir, que são vivências comuns a pessoas trans, pretas e pobres. Né? Então, é muito raro uma pessoa trans, preta, pobre, que na vida nunca precisou se prostituir. Né? Nem que seja para sobreviver. Ou nem que seja mesmo para ter aquele prazer de falar assim, estou em uma esquina de prostituição, porque é ali onde realmente os homens nos valorizam, onde aparentemente para a gente cria uma ilusão e aquele momento nos traz a sensação de que ali a gente é valorizada. Parece que na esquina da prostituição é onde a nossa dignidade ela existe, porque a gente é levada a pensar dessa maneira, a gente é colocada nessa situação. Então, para a gente, aquilo se torna um prazer. Né? Sendo que quando a gente vai acordar para a vida, o tempo que a gente perdeu, tudo que a gente viveu, as violências que a gente foi exposta, né? Então não era nada daquilo. Por falar em violência, o tema da parada LGBTQIAPN+, do Orgulho de Goiânia 2023 foi a transexualidade, né? Isso. Foi Pessoas Trans Existe? Como é que foi o tema? Eu nem lembro. Isso. Pessoas trans existem, merecem respeito. Pessoas trans existem, merecem Isso, respeito. isso. E em plena, e nessa tentativa de trazer luz a esse tema, né? Da vulnerabilidade, da existência das pessoas trans, e entre linhas falar de acesso ao mercado, empregabilidade, vidas trans importam, vidas travestis importam. Nessa tentativa, a gente sempre tenta fazer uma capacitação, um processo informativo com as polícias, no sentido de tratar a nossa população no ato, né? Durante a caminhada, a gente tenta ter essa conversa com todos os órgãos públicos que vão participar da parada. É uma população LGBT, né? Vamos saber lidar com eles, saber conversar. E, em pleno parada 2023, a nossa polícia aqui de Goiânia bate numa mulher transexual. Foi extremamente violenta com essa mulher trans. Assim, e para a gente isso nos fere muito, porque
A gente tenta trazer luz e no ato que a gente está querendo falar, despertar, informar, a gente tem tamanha violência, né? Num ato que seria um ato nosso, né? De falar das nossas vidas, né? Enfim, só mais um comentário, estendo também a fala aqui, passo a fala para a Alessia, nesse sentido dessa sua infância, descoberta a infância, desse processo. Certo. Mais uma vez, quero te agradecer pelo convite, agradecer a Larissa, a Rayane. Que bagagem, meninas. As nossas histórias só mudam o CPF e o endereço, são as mesmas, né? Não tem como, a Rayane colocou, não tem como falar de mulheres trans, travestis, negras da periferia, pobre, que não tenha passado, né, por essa situação ou que não tenha, né, vivido um momento, um dia numa esquina. Então, minha infância, como a das meninas dentro de casa, foi pouca questão de discriminação, preconceito. Sou criada, filha de uma mãe solo, criou eu e 2 irmãs. Então, assim, um lar mais aconchegador. Mas entre os familiares, sim, existia. Eu cresci escutando, você é um homem, é um saco de batata. Eu falava, saco de batata. Você é Vera Verão, meu apelido era Vera Verão. Eram os apelidos que levavam, né, ao nosso público. Mas, assim, a minha mãe sempre defendeu, minha mãe sempre foi muito cachês mesmo, ela brigava, ela dá a vida pelos filhos, ela sempre deu a vida por mim até hoje, e hoje eu dou a minha vida por ela também, é recíproco. Mas, assim, dentro da família, essa questão de preconceito aconteceu muito pouco. E aí vai o descobrimento, né? Esse descobrimento meu foi na faixa dos 14 anos, mas sempre com trejeitos, sempre afeminada. Com 14 anos eu descubro e conheço uma vizinha recém-chegada da Europa, travesti. Eu falei, pronto, é isso que eu quero, acabou. Descobri, não sabia nem o que era, mas o processo de descobrimento foi depois que aconteceu. Aí eu já comecei o contato com 14, não, vamos começar a aplicar um hormônio. Com 16 já vou te levar para você conhecer a esquina, e assim foi feito. E sempre dava umas esquivadas da minha mãe. E conheci a prostituição com 16 anos. Com 18 anos eu estava na Europa. Morei 10 anos na Europa. E tive que passar por tudo isso, né? A experiência de falar, meu Deus, eu vim me reconhecer uma mulher travesti depois de todo o processo. Que eu não sabia o que eu estava fazendo naquele momento. Que eu olhei aquela mulher, me identifiquei, porque nós, num setor de periferia, pobre, que a perspectiva de crescer, de você ter uma bicicleta, era muito difícil. Eu sempre estudei, mas, assim, pelo estudo, pela linha do estudo, é tudo mais difícil. É uma caminhada longa, né? Que você tem que ter alguns privilégios para alcançar algo com mais rapidez. Então, assim, eu me vi na prostituição. Falei, é isso, que eu tenho que ir para a Europa, que eu tenho que comprar uma casa para minha mãe, tenho que comprar um carro, tenho que fazer minhas coisas. Então, foi a primeira válvula que eu tive de escape. Depois de 10 anos, com 27 anos, eu volto para o Brasil e começo a fazer serviço social. Foi quando eu tive a oportunidade de ingressar no poder público, onde eu estou há mais de 13 anos já. Comecei a fazer faculdade de serviço social na PUC. Aí você pensa, chegar num lugar elitizado, só branco, só rico. Na minha área que eu estudava, ciências da aeronáutica, só milionário. Eu falava, gente, um homem desse nem para olhar para mim arrumar um namorado bonito desse, rico. Mas não era aquilo, né, que eles almejavam ali, e também não era aquilo que eu estava almejando, estava buscando conhecimento. Então não foi fácil, né, esse processo, essa linha. Mas com o tempo, como a Rayane colocou, você vai fazendo essa autoanálise de quanto você perdeu. Claro que tem ganhos, eu não arrependo, falo para todo mundo. Não arrependo, e depois de assistente social, já voltei para a Europa de novo, já fiquei lá 2 anos na prostituição, porque foi aquilo que eu encontrei, a válvula de escape. Então, assim, eu não vejo o problema, e se precisar, irei, mas não é a primeira opção, isso é a última das últimas, né? Mas eu sei que tem amigas que estão lá naquela situação. Muitos falam, você teve privilégio de estar nessa posição hoje. Não é privilégio, é sobrevivente. Nós todos somos sobreviventes. Mas tem portas que se abrem para algumas outras, mas privilégio não. Privilégio é da classe elitizada, das brancas, das trans. Esses tempos eu tive um embate com uma mulher trans,
travesti, branca, rica. Eu falei, não, você não me representa, me desculpa, mas você não representa porque você não passou o que eu vivi. Aí é fácil você sair lá do seu apartamento do setor Bueno, sua casa no Alphaville, e vir querer falar que do que eu fiz, da forma que eu fiz, está errado. Não, você não me representa, me desculpa. Você é uma mulher trans, travesti, ok. Mas querer falar das minhas lutas, das minhas dores, meu amor, não aceito. Muito obrigado, passar bem. E é isso, gente, eu fico muito feliz de estar aqui, a gente poder falar de fato, né? Porque é fácil qualquer um vir e pregar, mas é só nós que estamos e vivendo, né? Abrindo portas, né, para a universidade. Parabéns aí. Não tive o privilégio, não estudei o bastante para entrar no UFG da vida, mas assim, parabéns para vocês, que é uma abertura mesmo. E hoje, nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário deixar essas portas abertas. Hoje eu falo quantas que passou antes, né? Eu sou a mais velha aqui de vocês. 37, as meninas, 35. Quantas que passaram antes da gente? A gente também não pode deixar de fazer essas referências. Quantas que de fato foram apredejadas, quantas que de fato morreram na esquina para que hoje a gente estivesse aqui. Verdade. É isso. Na fala de vocês fica bem enfatizada a questão da meritocracia, né? A meritocracia ela é uma falácia. A importância da representatividade, ou seja, a Alessia, ela só viveu o que ela foi, né? Ela seguiu o instinto do corpo, da vontade dela. Ela não sabia nem o que era travesti, nem o que era transexual. Nossa, eu vim saber depois. E aí, a partir de uma identificação, ela viu uma pessoa que ela se identificou. E aí eu até... Questões financeiras, a gente... Assim, é o primeiro passo, né? Eu falei, é isso, e pronto. Porque... quando você não está próximo de estudo, de pessoas que fazem esse estudo, que analisam, como que você vai alcançar? Com quem que eu vou falar se ninguém fala disso? Exatamente. Se todo mundo é hétero, só é heteronormatividade que é falada. Então, como que eu vou descobrir o que que eu quero, o que que eu sou, o que que eu penso se não tem ninguém para discutir aquilo comigo? Então, é na tora. E a grande maioria das mulheres travestis, as mulheres que hoje ainda vivem da prostituição, é na tora. E depois que ela vai se ela não tem tempo de se descobrir, que precisa de alimentar, ela precisa de sobreviver, ela precisa de ganhar sobrevivência. Então, eu penso assim, a minha forma de pensar foi o que eu vivi, o que eu vejo vocês como mulheres que abrem caminhos, né? E isso traz muito a reflexão sobre quando as pessoas falam que a pessoa transexual hoje está na moda. Né? É uma Ser luta. Transexual está na moda. Por quê? Porque todo mundo vira e fala que é transexual. Mas, partindo do que a nossa colega falou e trouxe, de que a possibilidade de uma representatividade faz com que a gente acorde para o que realmente a gente é. Então, à medida que essas pessoas vão se descobrindo e para outras pessoas elas se tornam uma representatividade, entende que isso gera um ciclo. Sim. E que novas pessoas vão se descobrindo e que novas identidades vão nascendo a partir dessa representatividade. Então, e o interessante hoje que assim, eu conheço várias meninas trans, enquanto meninos trans lá no município de Senador Canedo, eu moro mais de 30 anos lá, e hoje falo, Alessia, para mim é minha referência, você é um ícone. Essa semana, mesmo sábado, eu fiz o casamento, fui madrinha de 5 casamentos LGBT no município, de mulheres trans e homens trans e lésbicas. Então, assim, elas me convidaram, falaram assim pro cartório, eu quero que a Alessia venha, porque já partiu de outro formato. Eu não tive nenhum tempo de me olhar para alguém e falar assim, de fato, analisar. Não, o processo ali foi... Era em cima do um, em cima do outro. 16 anos, eu falei, meu Deus, tem 2 anos eu já fico 18. Então, tô tendo muito tempo para pensar o que eu quero. É isso. Pronto, vamos lá. E meti as caras, sobrevivente. Tô aqui. E já passamos a estatística, né? Com certeza. Porque no contexto geral não era para nós estarmos vivas mais, né? Graças a Deus estamos aí rompendo, sobrevivendo um dia após o outro. E falando dessa representatividade no contexto histórico de Goiânia, que é onde eu nasci, cresci e vivo até hoje, eu não posso deixar de destacar aqui quem foram as pessoas que eu vi falando no palco, né? Os decanos. Então, assim,
no tema mulher travesti, mulher transexual, Beth Fernandes. Foi para mim a referência em Goiânia, quando eu lá tinha meus 20 anos, que eu vi aquela mulher. Foi uma das primeiras que eu conheci. E vi aquela mulher falando alguma coisa, e vi aquele corpo, ocupando aquele corpo, aquele espaço. Dentro da comunidade LGBT, também não posso deixar de ressaltar o Léo Mendes. Para mim, foi uma figura muito marcante. Dentro das primeiras ONGs, que era um jornalista, é um primeiro homem gay a casar no Brasil, em cartório. E foi pessoas que eu fui vendo e que eu também fui me reconhecendo ali naquele ato político, entre tantas. Mulher Sapatão era uma prima, que eu já achava ela meio diferente, e uma vez, na minha infância, eu perguntei para minha mãe, ela usa cueca ou calcinha? Porque era a linguagem que eu entendi enquanto uma criancinha, né? Ela usa cueca ou calcinha? Ou seja, calcinha de mulher, cueca de menino, né? Eu fiquei meio na dúvida. Mas, enfim, eu cresci, essa prima envelheceu e ela, de fato, era sapatão. E, dentro do contexto do cenário nacional, se a gente falar de representatividade na sua fala, eu lembrei de Roberta Close, como uma figura nacional para abrir portas, que deve ter sido muito apedrejada. Hoje a mulher nem mora no Brasil mais. Vera Verão, que você falou, icônica. E eu lembrei também da nossa querida Rogéria. Sim. E hoje, Nani People. Vocês têm alguma outra referência no sentido de mídia, assim, que vocês lembram, que vocês olharam assim, meu Deus, é possível? As meninas devem ter tido, eu não tive não, nem tinha tempo de assistir. Eu acho assim interessante, para além dessa questão das referências. A gente chegou no ponto da referenciação a partir do ponto da identificação, né? Então, a Alexia diz assim, olha, eu estava lá, eu sabia que era diferente, chega uma da Europa e aí ela olhou, é isso. Então, a gente está falando no processo de identificação. Na minha dissertação de mestrado, eu digo assim, uma travesti nasce de outra travesti. E aí ela está chamando atenção, ela chama atenção para uma coisa que imediatamente, quando ela se identifica com uma travesti e como uma travesti, esse processo de imediato se liga à prostituição compulsória enquanto possibilidade de vida, de alcance ou de qualquer movimentação social, socioeconômica. Então, você pensa num corpo racializado, um corpo negro, um corpo T, trans, que de imediato se identifica, uma travesti nasce de outra, e a identidade imediatamente grudou com a prostituição. Então, ser travesti se relacionou com ir à Europa, ganhar um dinheiro, voltar melhor. Europeia. Você, 8 meses, você tá riquíssimo até hoje. Tem 20 anos aí, eu tô procurando esse tanto de dinheiro que me disseram que lá tinha. Mas vocês já veem, eu já vejo assim, que nesse processo de 20, 30 anos, a gente já consegue ter novas referências, né? Porque eu tenho uma doutoranda. Eu tenho aqui uma mulher que está no CNJ. É CNJ? No TJ. Eu tenho uma mulher que está na gestão pública do senador Canedo. Então, a gente já pode começar a desassociar a travestilidade da prostituição. Então, a gente tem que pensar o seguinte, por isso que eu voltei no ponto da referenciação, que passou pelo ponto da identificação. Identificou-se, sou uma travesti. O que é ser uma travesti? De imediato se relacionou à prostituição. Nós, quando falamos aqui, pelo menos eu, em prostituição, eu costumo até complementar, prostituição compulsória, né? A gente tem tensionado sobre a questão da prostituição compulsória. Dessa prostituição que aparece como natural, de imediato. Nossa, então é isso, ser travesti é isso? É o que sobra para você. Sim. Uau. Eu, aos 14 anos de idade, quando eu assumi minha identidade feminina, eu já fui parar na linha amarela, na via da cidade, já caçando um jeito de fazer programa. Então, a identidade travesti negra, ela é de imediato está relacionada à prostituição compulsória. E isso é naturalizado como se os nossos corpos naturalmente nascessem para isso. Isso é uma grande mentira estrutural. Antes de nascermos, está estruturada uma sociedade transfóbica, de ódio a pessoas trans. Que te colocou nesse lugar. E que cria
lugares e impõe lugares a pessoas travestis, negras, principalmente. E aí tá um grande ponto aí produtivo para a gente pensar na questão do termo. Sim. Né? A gente estava falando em mulheres travestis. Então, houve-se um tempo em que as nossas semelhantes se identificaram. Somos travestis. Travestis. Isso foi de imediato relacionado, né, à prostituição compulsória, à criminalidade, à doença. Muito importante dizer que até 2018, ou seja, até 6 anos atrás, nós tínhamos a psiquiatria, que é um ramo da medicina. Nós não estamos falando em igreja, nós não estamos falando em comunidades do pensamento, ciclo, seja lá do que for. Nós estamos falando de ciência, de um ramo da medicina que até 2018 manteve a posição de manter, né, as nossas existências no CID, numa lista de classificação de patologias. Então, até 2018, um ramo da ciência médica se atreveu e insistiu em dizer que nós éramos uma doença. Uma doença, né? Então, isso tem 6 anos. As nossas se enunciaram, somos travestis. E isso de imediato, década de 70, 80, ditadura militar. Temos Giovanna Baby como nossa referência de militância política, ainda na década de 70, ditadura militar. Então, de um lado, a igreja demonizando, do outro, o Estado criminalizando a existência das travestis. Algumas pessoas que não negras, que não periféricas, que não faveladas, mas que trans, começaram nos seus processos de identificação a buscar caminhos sobre a sua existência. E aí pessoas privilegiadas se aproximam da medicina, porque tem este acesso, e aí vem o discurso médico com um termo, né, e com um desejo, uma intuição de higienizar a nossa existência, e fala em transexuais. Mulher transexual. E aí esse termo nasce com a intenção de higienizar. Então, mulher... E aí teve um tempo que ficou assim. Dividir as trans das transexuais. Sim. Porque as travestis é da prostituição. Sim. As pobres, as indignas. As trans são as que não se prostituem. Isso, e aí, verdade. toda uma estrutura por trás disso. Então, em certa altura, ficou assim. Mulheres trans, mulheres travestis como um contraponto. Então, mulheres trans, a higienizada, que está passando pelo médico, sendo acompanhada, acompanhando a sua patologia, até 2018, né? Ela está acompanhando a sua patologia, dizia a psiquiatria. Então, está sendo acompanhada pelo médico. A travesti não, é aquela coisa estranha mesmo, demoníaca, criminosa. Então, em certa altura, ficaram esses 2 termos. Depois a gente entende que as mulheres trans somos nós todas. As travestis, inclusive. Somos todas mulheres transgênero. E aí supera essa coisa, porque está marcado no léxico. Essa coisa de transexual é todo um fetichismo social em relação a genitais. Em relação a um conceito de sexo, de imediato ligado, associado a genital. Então, sexo masculino é pênis, sexo feminino é vagina. E aí o sexo fica limitado a uma genital. O homem é um pênis, a mulher é uma vagina. Então, em certo momento, esses 2 termos ficam tensionados. Hoje, a gente já conseguiu superar isso. Sabemos que hoje todas somos mulheres trans. Às vezes, eu me identifico como uma mulher trans travesti. Mulheres travestis é um termo bastante interessante. Já estava com a gente. As travestis já sabiam que eram mulheres. Se antes não se enunciava, por exemplo, eu sou uma mulher travesti, como eu enuncio na minha dissertação, é por conta do tensionamento ideológico, dessa tentativa de negação da mulheridade
que a sociedade via e vê florescer na sua frente, né? Você já entra aqui na minha segunda pergunta, Larissa. Recentemente vimos um debate sobre mulheridade no Congresso Nacional Brasileiro que discutia ações de políticas públicas para mulheres, né? E parte dos parlamentares, né, principalmente a bancada fundamentalista, não quer incluir ou reconhecer a travestilidade dentro do espectro de mulheridade. Aí eu quero saber de vocês, de uma forma mais resumida, a partir da sua existência, vivência, experiência, travesti ou mulheres travesti é uma forma, expressão de mulheridade? Travesti é uma marcação do reconhecimento de pertencimento às mulheres? Sim, claro. Está aberto o microfone. Como é que vocês se veem dentro dessa... Somos nós, né? Arrasou. A gente já tem maturidade. Você entende a questão? Por isso que eu puxei a história. Eu acho que você já respondeu parte da pergunta, Sim, mas... a gente já tem mas maturidade política. Eu entendo a mulheridade como um termo um pouco mais amplo, né? E é por isso que eu me vejo como uma mulher travesti, né? Porque eu não acredito muito nessa binariedade do termo ser mulher. Como esse conceito de ser mulher foi construído na sociedade ao longo do tempo, né? Então, me desassocio um pouco dessa binariedade, dessa régua em que a mulher trans, ela é mulher, e o homem trans, ele é homem. Então, eu prefiro me identificar e me reconhecer enquanto uma mulher travesti, porque eu consigo me desassociar dessa binariedade, né? Isso, para mim, é ser mulher, né? É não se identificar com essa as nossas características, muito né? limitada, não é igual de ninguém. né? Do termo ser mulher, né? E já para ir encerrando o nosso episódio... Já? Eu tinha certeza que a produção ia dar mais uns 30 minutos, mas eu estou chegando à conclusão de que não vai dar, não. É só um ensaio, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma segunda... fazer parte 2, parte 3, Tomara que elas episódios. Tomara que elas sejam olheiras de grandes gravadoras, porque eu tô muito afim. Tá? Porque eu acho que o nosso Prometo pode até dar uma umas melhorada 2 no horas. visual, Vamos lá? vou ficar O nosso bonita, pod tá? vai dando umas 2, 3 horas e a gente divide ele. Nós vamos fazer continuidade, confia em mim. Qual é o papel social que a travesti desempenha numa sociedade heteronormativa? O microfone é de vocês. Eu posso falar por mim? Hoje, estando num lugar onde eu estou, diretora de cidadania, onde eu cuido da pasta de gerência de mulher, juventude, igualdade racial, diversidade. Então, esse é o papel. Ali, olhando, tendo uma visão ampla de toda a família, porque ali chega o evangélico, chega o espírita, chega o ateu, e eu tenho que atender da mesma forma. Eu não posso fazer acepção, porque eu não estou falando da minha religião, não estou falando de quem que eu quero atender, de quem que eu gosto. Ali eu estou numa posição de servidora pública, independente do que eu gosto ou deixe de gostar, estarei ali para atender, que é o que todo mundo deveria fazer, independente de estar num órgão público ou não. Mas existem pessoas que se vê no direito, né, de colocar a sua religião, sua ideologia na frente e nos discriminar. Então, assim, eu me vejo hoje num ponto super importante. Eu entrei, só para concluir, eu entrei nesse local há 12 anos atrás como administrativo, na época de um outro prefeito, falou assim, vamos colocar, porque eu era cargo de confiança de um vereador, então tinha que me colocar e me inserir nesse local, e me inseriram. Aí pensou que eu ia ficar dentro daquela sala, eu saio de lá depois de 4 anos assistente social. E hoje eu volto, há 4 anos atrás, eu volto como diretora do mesmo local. Então isso assim, é um baque. Até a pessoa que foi minha diretora falou assim, mas agora você que é a diretora, eu falei assim, agora eu sou a diretora. Então assim, esse é um papel importante, esse é um papel social. Frente à minha comunidade, frente às pessoas que ali precisam do meu serviço, as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, seja ela do nosso segmento ou não, estou lá. Eu costumo falar que o meu corpo, nos lugares onde eu estou, nos lugares onde eu entro, é uma quebra da bolha da cisgeneridade, é uma quebra da bolha da heteronormatividade, né? Então é importante que corpos trans travestis existam justamente para isso, para que a sociedade entenda
que as identidades de gênero elas são plurais, que as orientações sexuais elas são plurais, independente da sua vontade a gente existe. Não é a tua vontade que vai cercear a nossa existência, né? E nós somos pessoas dignas, né? Cidadãs comuns, pagamos contas, pagamos impostos, merecemos o mínimo mesmo respeito, né? E buscamos isso diariamente, né? O respeito, não reconhecimento nem aceitação, que isso a gente já tem de nós mesmas, né? Mas o respeito para a gente já é o básico, já é o começo, já é um bom começo para uma boa relação em sociedade. Acho muito importante. Esse dia eu estava olhando para uma árvore e pensando assim, olha, até as árvores da mesma espécie são diferentes. Então, as identidades transgênero, sejam as travestis, mulheres transexuais, elas marcam um lugar de mensagem à humanidade, que é a mensagem da diversidade. Todos nós somos diferentes, né? Até uma árvore da mesma espécie do lado da outra tem suas diferenças. É importante nós pensarmos que a diferença não é ruim, né? De onde nos vem essa ideia de que alguém que é diferente de mim me é um inimigo? Que espécie de educação colonial, judaico-cristã, violenta é essa, né? De um é escolhido e o outro é rejeitado, né? E essas questões que se colocam entre a rejeição e a escolha, elas ficam muito marcadas. É racialidade, é diversidade na identidade de gênero, é na diversidade sexual, é o lugar da pessoa baixa renda, é o lugar da pessoa não herdeira. É nesse lugar que, incrivelmente, vai ficando a coisa aí da rejeição. Eu acho que uma travesti, ela tem muito potencial de contribuição com a sociedade. Hoje eu me vejo nesse lugar de doutoranda em Letras e Linguística na UFG. Fiz graduação, fiz mestrado, a gente organizou coletivo, corremos atrás de política pública e nós podemos muito mais. É necessário que haja uma sensibilidade, é necessário que haja também honestidade. Nós estamos vivendo numa sociedade muito desonesta. Nós precisamos ser, no mínimo, pessoas honestas com o outro, né? Quando nós falamos em honestidade, eu estou pensando no nível da cidadania, mas a professora Gomes, a professora Jaqueline já nos chamou a atenção. Nós sequer ainda somos reconhecidas como seres humanos. Então, se tem uma lição que as travestis possam estar dando à sociedade a sociedade ainda não aprendeu nem a reconhecer a todo ser humano. Então, tá aí a proposta. Vamos aprender a nos reconhecer, a reconhecer os seres humanos, nos posicionar, né, nos nossos lugares e possibilidades e lutar por essa cidadania que almejamos. E nem falamos, né, da falta de emprego, da falta de acesso à educação. É um outro podcast. Então aí a gente vai Saúde. marcar um outro podcast, um outro momento para trazer insight. também essas pontuações, que é muito importante. Meninas, eu quero agradecer infinitamente a presença de vocês. Eu estou muito emocionada, assim, eu acho que foi riquíssimo o nosso podcast. Realmente, eu acho que a gente tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser falada, discutida. Convido você para assistir o nosso podcast Mulheres Travesti, curta, compartilhe os outros podcasts que terão outras temáticas, saúde mental LGBT, aceitação, entre tantos outros. Venha com a gente, assiste o nosso. Beijo, meninas. Beijo, agradecer mais uma vez, gratidão. Tchau, tchau. Obrigada. Até o Beijos. próximo. Corpos trans existem. E Mulher Sapatão também.